Olá, gente. Vamos começar hoje o terceiro episódio do nosso podcast aí, Old School, podcast da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu sou o André Fierro, da 27ª turma, sou o presidente da associação, e a gente começou com essa ideia do podcast para a gente começar a colher as histórias da faculdade para a gente fazer um acervo audiovisual interessante aí no futuro. E por que não aproveitar o ensejo de pegar os primeiro-anistas da nossa faculdade, que estão completando 50 anos aí, né, de formado, tiveram a festividade de Jubileu de Ouro, e hoje no terceiro episódio a gente está trazendo 2 integrantes aí do primeiro ano. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí. Doutora, Sim. Senhora primeira? Tudo bem. Eu sou Célia Tozelo de Oliveira, da primeira turma, né? E fiz a especialidade de oncologia. Olha, que Sou legal. oncologista. Que bom. A senhora fez aonde? São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aí continuou trabalhando lá. E continuei sempre. É. Saí de Jundiaí, já fui para São Paulo Já e foi fiquei direto lá. para lá, ficou. 50 anos em São Paulo. Oncologia é uma especialidade de Oncologia, grande centro na época, né? Isso. Não dava para ficar muito no Logo interior, que eu né? me formei, não tinha como. É. Ainda tive o privilégio de poder sair do Brasil. Ai, que Eu delícia. ganhei uma bolsa de estudos do governo italiano. Olha, que Sou espetáculo. descendente de italiano, né? É, Stozelo aí. Não dá para enganar, né? Japonês Então, não era. E como um dos requisitos era saber falar italiano, eu sabia falar, eu ganhei a bolsa para ir para o Instituto de Tumores de Milão. Que legal. Daí fiquei 1 ano em Milão, Espetacular. né? Que era um centro de oncologia bastante importante. Nossa, Na fantástica época, história. né? Que legal. Ainda é. Sim. Apesar de que agora o americano passou na frente, né? Os Mas- estudos vão avançando, Isso. né? Aí acaba Mas na acelerando. época que eu saí da faculdade, o Instituto de Tumores de Milão era bem conceituado na oncologia. Que legal, que legal. Doutor, vamos apresentar aí? Então, meu nome é Hélio Lotério, nasci em Jundiaí, sou minhoca da terra, Minhoca da terra. nasci no São Vicente Oh, e entrei na primeira turma junto com a Celinha. E como profissão, nós temos algo em comum, que eu fiz hematologia, sim, que combina muito com com a parte oncologia. oncológica. Nós sim. trabalhamos juntos na faculdade, inclusive. É. Ela deu aula de oncologia e eu de hematologia. hemato. O professor Targino, que deu aula para nós, se aposentou. Durante um tempo, algumas pessoas ficaram por pouco tempo dando aula, porque Jundiaí era distante de Campinas e São Paulo. Sim, Vieram alguns docentes, mas não compensava economicamente. sim. Aí ficou um tempo sem professor e o Carlos, secretário da faculdade, me ligou, assim como uma ex-aluna também pediu, que ela era a coordenadora do departamento na época. E eu vim voluntariamente durante uns 3 anos, mas era obrigatório ter um professor contratado. Sim, Porque na época eu trabalhava no Hospital das Clínicas. entendi. Então a gente fez um... Mas foi logo depois que formou, então. Já não, deu. Não, eu trabalhei demorou. aqui em Jundiaí. Depois eu Ah, fui é? para São Paulo fazer especialização, residência, mestrado, doutorado, depois eu voltei para cá. Ah, E aí aposentei o ano passado. isso. Que legal. Fiquei esse tempo todo, né? Sério, Isso, aposentou um isso pouquinho aí, antes de eu mim já estou também. sabendo o que o senhor anda fazendo aí no cotidiano aí. Eu vou perguntar depois o que o senhor está fazendo para a área de direito. Isso aí lá no final a gente vai querer saber. Sim. Eu sou minha utopia é o Sistema Único de Saúde, é o SUS. Sim, né? sim. Então, estou fazendo direito Faz parte disso, né? para tentar melhorar o acesso e o caminhar dentro da rede Que legal. para as pessoas que a gente atende, a Célia sabe, e tem uma dificuldade enorme de entender o sistema e de conseguir ter sim. dentro do sistema aquilo que é de direito. Sim, Não é para, claro, nessa idade, 74 claro, anos, claro. vou ser advogado. Vou advogar em causa Vou advogar em dos causa. pacientes. Ótimo, excelente. A doutora é natural de onde? São Paulo? Eu sou de Campinas. Campinas. Então, eu sou de Campinas. Então, no início, né, da faculdade, eu morava em Campinas e a gente viajava todo dia para Jundiaí, né? Eu lembro que o pessoal comentou no... Deixa eu só cortar um pouquinho, que eu acho que ele ficou com vergonha de se Tinha um apresentar, então eu apresento. Tinha
Tiago Matheus. Thiago Matheus, 37ª turma. Isso. Sou oftalmologista aqui da casa também, fiz residência aqui. Eu lembro bastante na celebridade dos 50 anos, também nos livros que a gente acabou dando uma lida, que tinha, vocês comentavam que tinha o grupinho, né? Que era o pessoal de Campinas, o pessoal de Jundiaí e o pessoal, acho que de São Paulo. De fora, São Paulo. Que era fora, né? O doutor Fernando citou isso também, né? Primeira turma, todo mundo sozinho, não tinha outras turmas juntos, né? O pessoal foram se agrupando ali, né? Então, vinha uma turma de Campinas. A turma de Campinas, a gente pegava trem, né? A gente vinha de trem, Sim. descia na estação e andava a pé até a faculdade. Olha só. Né? E no final do dia ia embora de trem também. Isso que eu ia falar. Começou, nem morava aqui, né? Ficava indo e voltando. Até passarem alguns anos e Acertar alguém ter tudo. carro e daí Sim. vir de carro. Campinas, a estação de trem era ali perto da Andrade Neves, ali? Isso, isso. Você vê só. Agora nem tem mais o trem que vem pra cá, né? Acho Não, que e nem quase tem também mais, não. né? República, eu acho que Não, e no nem começo, dava para não formar dava. quase, né? Uma turma só, né? Não, era muito difícil, não tinha nada aqui. Imagino. A gente deve ficava ser. na faculdade o dia inteiro, não tinha onde comer. Olha só. Se vocês soubessem o que a gente tinha que fazer na primeira turma... Imagino. Ele morava aqui, tinha a casa dele, né? A gente tinha que cozinhar. Então, minha mãe foi professora de arte culinária e eu cozinho, né? Cozinho muito bem. Daí, o que a gente fazia? Falei, olha, pegamos a turma de Campinas, né? Falou assim, cada um traz uma coisa, a gente arruma um fogareiro e vamos cozinhar, porque não tinha onde comer. Olha só. Na hora do almoço. Daí, as primeiras vezes... não tinha nem o fogareiro ainda. No começo. Teve um dia que a gente eu fiz um estrogonofe no bico de Bunsen. Olha só. Sim, senhor. Que é isso? Fantástico, hein? Então, tem cada coisa que a gente passava. E daí, teve um dia que... Perguntava o pessoal do laboratório cansada. quem que liberou esse bico de Bunsen pro estrogonofe. Teve um dia, assim, era sempre eu fazendo. Né? Eu falei, assim, elas traziam as comidas e tal, e eu fazia. Eu falei, eu tô cansada, preciso ler um negócio aí da prova, não sei o quê. Falei, vamos fazer uma coisa mais simples hoje. Hoje a gente vai comer arroz e ovo. Aí eu falei, vamos fazer um arroz? Aí a gente frita o ovo, meu Deus, é muito fácil. Daí tinha mas eu não vou falar o nome dela, coitada. Mas se ela escutar o podcast, ela vai lembrar. Eu falei, mas você não sabe fritar um ovo? Eu não sei, sério. Falei, mas então hoje você vai aprender. Vamos passar para ela. Depois você me fala o nome dela, eu vou passar abriu o programa para ela. Não sabia nem quebrar o ovo, coitada. Quebrou o ovo e jogou na frigideira assim. E saiu correndo, porque fez barulho de fritura. Né? Ficou com medo. Saiu correndo. Eita, nós. Tinha umas histórias também que o pessoal comia na casa dos vizinhos, da vizinhança da Vilares, né? Começamos a comer na casa dos vizinhos. Os vizinhos começaram a oferecer comida, né? E os da casa, não acolheram vocês, não? Sim. E aí, doutor Hélio? Sim, porque a gente... Se defenda aí. A minha mãe chamava Beatriz e a Bia. A Bia ia. A Bia ficou muito ligada lá em casa, né? Que legal. E outros. Meu pai era alfaiate, minha mãe costurava. Então muitos iam lá. O Django, Belardo, todo o pessoal que morava na República ali embaixo. Sim, Na próximo. região Pestana. Isso. E sempre tinha uma sopa, uma comida, né? A gente ia na casa da Ivanora. Porque a Ivanora é daqui de Jundiaí também, né? Sim. Ia na casa da Ivanora, da Silvia Borgonov. Silvia. Certo. Então ia nos... Então, como o primeiro ano nós ficamos 60, nós convivíamos entre nós, né? Não tinha... 61, que agora eu sei que o último 61. empatou. 61. O Django e o... Tiveram um empate técnico aí, né? Em 60. Empataram em tudo e o Dr. Jaime O Dr. Jaime deu um jeito de botar um a mais. uma vaga, ele Olha. comprou mais um microscópio, teve mais uma cadeira. Que tudo. legal, né? Ficou 61 vagas durante um bom tempo na faculdade. Que legal. Aí uma determinada época, Aí acabou caindo para 60. né? depois foi para 80, depois 120. Sim. Mas convivemos nós, né, entre... Não, a gente se dava muito bem. A gente foi muito bem recebido na cidade. Isso aí a gente sempre... Eu falei no meu A gente ouviu de discurso, todos. aquele dia. Agradecer mesmo, porque a população de Jundiaí foi assim Acolhedora. espetacular, muito acolhedora. Que legal. Todos nós.
Aí é um momento ímpar também, né? Então, e não só os que vieram estavam na sozinho, faculdade, né? sabe? Então. Os vizinhos da Sim, escola. claro. Acho que era assim um orgulho, né? Poder ajudar um aluno da faculdade. Não, e eu acho que começar a ver um curso de medicina ali também, né? Também. Eu acho que isso aí, na época, ainda tinha um brilhantismo aí, né? Sim. Hoje meio banalizou, mas antes eu acho que tinha esse brilhantismo todo. Então, Não, talvez os adjacentes ali à faculdade olhavam com outros olhos, né? muito Sem legal, dúvida, muito sem bom, dúvida. muito bom. Sem dúvida. E o único bar perto da faculdade era o Bar do Zé. Né? Virando a esquina ali, era o ponto de ônibus. Na Moreira César ali? Isso. E para os que eram de fora... Só que na minha época, na nossa época, né, Hélio? Eu não ia em bar. A mulher entrar em bar faz pouco tempo, viu? Tá certo. Mulher entrar em bar, né? É outra cultura. Não. Era outra cultura, né? Mas o Bar do Zé era um balcão. A gente ia pegar sanduíche lá. Né? A doutora Bia até comentou no primeiro episódio, questão de carona, né? Isso, carona. Era uma coisa que não podia, né? O doutor Luiz falou que passou com o carro do pai dele para dar carona para Beatriz e para mais alguém que estava junto e elas não aceitaram, porque Mas onde já se viu pegar carona, né? Não era o Willis. Não era o Willis, é isso aí. Mas é isso. Deixa eu perguntar um negócio, que até agora a gente não perguntou. Como é que vocês ficaram sabendo da existência da faculdade que ia começar e prestaram prova? Falaram, vamos lá, Jundiaí vai começar. Acho que foi Que nem você que é de Campinas. no cursinho, né? Senhora no de cursinho. Campinas falou, nossa, e aí? Mas a gente já estava no cursinho. E daí o pessoal do cursinho que avisou. Sim. Né? Porque na época não tinha tudo. Não, Não tinha internet. Panfletagem para todo lado. Ficou sabendo não pelo tinha. cursinho. O cursinho então. que orientou, né? Orientou e falou que abriu tinha. Jundiaí, vamos lá, vamos tentar. Também Jundiaí, né? Porque eu acho que na mesma época abriram várias, né? Mogi, Eu acho Jundiaí, Abriu o ABC. Taubaté, ABC. O Taubaté já existia. Elas são bem. anos atrás, Taubaté acho que 1 ou 2 anos antes. Santos já existia. São bem próximas, né? Marília. Essas faculdades são bem próximas. Marília mais pro interior, né? Não lembro quais que abriram. Então, eu não cheguei a fazer cursinho. No ano que nós entramos na faculdade, tinha o cursinho Adolfo Lutz em Campinas. Sim. E eu prestei uma vaga prêmio lá, junto com o bailarino. Eram 2 vagas, nós rachamos de estudar e pegamos as vagas. Até o Vadinho, que era o dono do... Depois o Objetivo comprou. Ele falou, não vai fazer Jundiaí, não. Será que aquela faculdade vai para frente? Faz o cursinho, daí você entra numa faculdade e não paga, porque eu estudei com bolsa, né? Sim. Até fazer um parêntese. Esse lugar onde nós estamos era o quarteirão dos Rapa. Os Rapas eram donos da FITS, Fiação e Tecelagem. E a minha bolsa veio da FITS. Ah, é? Eu estudei com bolsa, então eu estar aqui hoje Da empresa de tecelagem. Olha só. tem um valor, assim, Um valor Legal. sentimental. sentimental. No livro de 40 anos o senhor comenta, né? Que o senhor estava caminhando na Leonardo Cavalcante, Na estava verdade, pensando se não ia... o Dr. Jaime tinha que fazer a gestão da faculdade. E, assim como eu, outras pessoas prestaram a faculdade, porque o prefeito da época, Pedro Fávaro, disse que ia dar bolsa para jundiaenses que conseguissem passar na faculdade. Sim. Então nós éramos poucos, mas ficamos esperando a bolsa. Só que mudou o prefeito e o Valmor que entrou falou assim, eu não prometi nada. Pronto. No meio do caminho a coisa foi para trás. Passou o primeiro mês, o Dr. Jaime me parou ali na parcelaria que tinha na entrada da faculdade, né? Tinha um lugar de vidro assim, chamado de parcelaria, que era a secretaria. E falou, Hélio, você vai ter que sair da faculdade, porque o prefeito não vai dar bolsa. Tá? Não era só eu, havia outras pessoas. Aí, claro, fiquei triste, comecei a chorar ali, porque era tudo um sonho que a gente alimentou. Claro. Tinha quantos meses, Isso. professor de... Segundo mês de segundo mês. faculdade, já tinha pegado gostinho. Né? Aí o Coser, Luiz Eduardo, me encontrou, a gente estudava junto, o bailarino, o Coser, eu, desde a terceira série do ginásio, lá no Instituto de Educação. E ele falou, vamos dar um jeito nisso. Tá? E foi para casa, não falou nada. Peguei o circular junto com o bailarino comia em casa algumas vezes, Mazariol comia em casa também algumas vezes. E nós descemos lá do lado do fórum, eu morava na Rangel, perto do cemitério. Sim. Aí eu estava andando no Leonardo Cavalcante, o Coser tinha um Fusca azul, buzinou, alcançou a gente, falou, você não vai largar a faculdade não.
Conversei com meu pai, o seu Lino Coser. Trabalhava na FIDS. E ele conversou com o pessoal da empresa. Eles tinham uma fundação. E aí, através da fundação e conseguiu. a partir dali foi feita uma fundação jundiaense de bolsas. Só que o capital empregado tinha que ser rentável para poder com o rendimento das bolsas. Ia demorar. Então, não sei se você sabe disso, da época, teve a diretora acadêmica, né? Teve 2 chapas. A nossa chapa por 2 votos, era tudo assim, a gente sabia exatamente quem tinha votado em quem. Sim, claro, só tinha uma turma. A nossa chapa era União e a outra era Integração. E a gente ganhou por 2 votos, foi 31-29, teve um voto em branco, para dar os 61. E aí a gente discutiu no diretório que uma das prioridades era conseguir bolsas para aqueles que não tinham. Porque legal. algumas pessoas tinham, por algumas razões, o bailarim trabalhava nas carpas, então tinham Conseguiu. uma bolsa das carpas, né, que é um restaurante importante da época, ele era garçom. Sim. E eu tinha, até então, através do seu Lino, a garantia que eu ia ganhar a bolsa da FIDES, mas tinha muito mais pessoas. Sim. Aí nós tentamos ver, bom, vamos tentar pedir bolsa em Jundiaí, junto ao comércio e indústria. Mas ninguém tinha carro para andar Claro. em Jundiaí. Aí era a época da ditadura, 1969, que era um fechamento dentro do regime, né? Sim. Costa e Silva, tudo aquilo lá. Aí nós fomos falar com o Dr. Jaime, bailarim, eu. Falou, será que o senhor não consegue um veículo para nós, do quartel? Do quartel? Porque a ideia era uma coisa oficial, Claro. que na época mandava no Brasil. Saísse um monte de estudante a pé ali. Então, aí que o veículo ia chegar, né? Ia chegar descendo a ripa. O Dr. Jaime falou com o general Alcântara, acho que era o comandante era a 2ª Companhia de Comunicações da cidade, Sim. e o agora 12º GAC, que naquela época era 2º GO 155, grupo de obuses, e ele forneceu um Jeep. Então, durante o mês de julho, nós conversamos com o Dr. Jaime de segurar o pessoal, não mandar ninguém embora, que a gente ia garantir as bolsas. Olha só que legal. E andamos no mês de julho. Fizeram uma via sacra com o O jipinho bailarim lá. e eu, a gente todo dia de manhã estava em frente ao quartel da 2ª Companhia de Comunicações, entravam os dois dentro do jipe, um soldado em cada lado com as baionetas. Olha isso. Que é isso? E percorremos as indústrias que tinha na época. Ninguém desistiu da faculdade. Olha a gente só. conseguiu, a gente ia negociar, chegava lá, primeiro que tinha assim, embora tenhamos tenhamos tido uma recepção excelente por parte da cidade, existia em alguns nichos um certo ranço de que Um receio, né? queriam, o pessoal da cidade queria uma faculdade de engenharia. De engenharia. Por causa da indústria. A gente ficou sabendo isso aí. E aí, quando a gente se apresentava lá dizendo que era da medicina, ele falava assim, pô, se fosse engenharia, a gente dava em bom gosto, mas medicina, o que vai adiantar a faculdade de medicina? Ô, louco. Mas era a visão Da época, de uma claro, época. Né? Claro. Bom, a gente negociava. Não dá para dar uma bolsa? E meia bolsa? Entendi. Não, meia bolsa. Como é que era? Eram 24 salários mínimos, anuidade, dividido em 10 prestações. Dava 2,4 salários por mês. Por porque mês, dezembro, janeiro não Sim, tinha, não então contava 10. pagava 10 para garantir que todo mundo pagasse. Sim. Então Jaime era esperto. Não ficar, no final do ano não tem aula, né? Não vou Ninguém pagar. vai pagar. Ele era um excelente administrador. Aí a gente não dava bem a bolsa, e um quarto de bolsa? E 10% de bolsa? A gente não saía. Chegou a não sair enquanto não tivesse de um mão pouquinho. abanando. Fizemos um livro Por ouro. menor que fosse. Fizemos um livro ouro. Excelente. Em todo lugar que a gente ia, a pessoa assinava o livro ouro lá. Tudo. Legal. E todo mês a gente ia receber aquilo lá e pagava a faculdade. Pagar a faculdade. Né? Não existia FIES como tem hoje, não tinha a ProUni. E essa foi uma saída, através do diretório acadêmico, vejo como é importante a representação estudantil. A gente ia entrar nisso. Vamos falar do diretório. A A gente quer gente- saber como é que foi a origem disso tudo. Hein? Não era só um clube, a gente fazia festinha. Tinha luz negra, naquelas casas que hoje são ambulatório ali, Ali na frente. tinha festinha, tinha, né? Até o pessoal brincava que em Jundiaí tinha sido criada a asma. Agarra seu médico agora.
Agarra-se ao médico. Isso. Agarre-se. Era uma brincadeira que corria, né? Começaram as festinhas, Que o pessoal vinha muitos estudantes casaram lógico, com pessoas com daqui. pessoas da cidade. O Johnny, o Zé Cláudio casaram com duas Que as festas estavam sobrinhas sempre... do Dr. Jaime, inclusive, a Heloísa e a Bebel. Olha só. Foi Estavam- através dela, estavam sempre da juntos Heloísa, ali. que a gente conseguiu fazer contato com o Dr. Jaime. Ó, Foi através da Sabe? Heloísa. Porque elas eram Você minhas que me vizinhas passou. da Rangel Pestana. Você me passou E- o contato e a gente acabou falando com a Heloísa. Veja como Jundiaí ainda é um ovo. A gente tem, embora eu isso não aí. more mais aqui, você vê como as histórias vão se conectando ali, né? mas Que eu vou isso aí deixar a Célia falar, porque eu sou italiano que nem ela, se começar a falar, a gente Começar a não falar, sai não para daqui. mais. esse Lotério eu também acho que não é japonês, não. Mas ele tem bastante história. Piemontese, é do Piemonte. A senhora chegou a participar do diretório na época? Não. Não. Mas Nunca a participei. chapa ela foi criada no primeiro ano mesmo. Sim, tinha aí, teve duas chapas, teve uma disputa acirrada, porque a chapa que ganhou, né, ganhou o Balarim presidente, Sim. o Brum, Aham. o Fernando Brum, que era uma pessoa de Mato Grosso, né? Não sei onde que ele está agora, mas ele era o vice-presidente, eu era o primeiro secretário, o José Cláudio, o segundo secretário, o Johnny, primeiro tesoureiro, e a Maria do Carmo de Domênico, segundo tesoureiro. Desse pessoal, o Balarim faleceu, o Fernando Brum, não sei por onde anda, Sim. Também não sei. o Zé Cláudio não está mais em Jundiaí também, o Johnny está morando na Praia Grande, Ah, ele mudou? Tava pra lá? Mudou. sim, aposentou. Depois que aqui. aposentou, foi pra lá? Ele chegou a dar aula pra gente. Deu aula pra Até você? no sexto ano ele deu, né? Ele deu aula pra Isso, deu aula pra mim. laboratório da faculdade. E a Maria do Carmo Domênico tem um sobrinho formado aqui na faculdade, o Caetano. Caetano é minha turma. Então. É. E a Maria do Carmo faleceu. Eu acho que até familiares dela foram Foram na na festa. festividade, né? Isso. É. Então, daquele pessoal do diretório, restou eu para vir aqui encher linguiça com você. Ah, legal. E como é que foi ver isso de fora, hein, dona Célia? Essa criação toda aí de um trâmite universitário ali, começando a crescer. A gente era muito cru em tudo, né? velho? Né? Não, primeiro Não tinha noção de nada. Não porque- tinha quem se espelhar também, era né? tudo Não. caipira, né? Tudo caipira. Rio Billis, Não, tudo e Só pensava em saído estudar. Do, Sim. saído do colégio, do colegial, imagine. Não A média tinha todo mundo experiência com nenhuma 18, 20 anos que Isso, entraram na muito faculdade. jovem, né? muito Um outro Não tinha tinha- mais idade, né? Não tinha nenhuma turma anterior à nossa. Isso, então, não tinha A quem gente se não espelhar. sabia nada. Eu falei nas outras Nada aqui, de ó, escola. os desbravadores. Porque Nada, não, não sabia fazer nada. você vai abrindo a picada, né? O mato tá denso ali. Você vai Nem abrindo a sabia picada. o que, que você era vai DA, atrás. o que, que era departamento acadêmico, para que tinha, para que servia, para Sim. nada. Não tinha noção dessas coisas. Pegaram né? um mato denso aí. Não foi fácil não, hein? Tem uma foto num desses livros que você tem aí, É. que foi tirada em frente ao ginásio Rosa. O ginásio Rosa do tio da Silvia Borgonov. Aham. O tio da Silvia é o pai do Fernando Prado. né? José Leme do Prado Filho. Sim. Durante a festividade, o Fernando até fez uma recuperação da história, porque, na verdade, o pai do Fernando, Foi um dos ativos José ali, Leme né? do Prado, era o presidente da comissão pró-instalação da faculdade. Pró-instalação da faculdade. Sim. É. Foi nomeado pelo prefeito, havia várias pessoas, estão todas nomeadas aí, Sim. nesses dois livros aí. E aí, nós não tínhamos feito cursinho. A Silvia, o pessoal do Jundiaí, Ivanora. Não tinha feito. Nós tínhamos 18 anos. 17, Ivanora era um 18 pouquinho anos. mais nova ainda. Ivanora é mais nova da turma. Cosner também, um pouquinho mais novo que eu. E nós tínhamos aí 17, 18 anos. E a gente estudava no gabinete de leitura. Era o lugar que a gente estudava, porque não tinha biblioteca pública, que agora fechou o gabinete, né? Em frente ao quartel ali da cidade. E aí houve a ideia, eu não sei como, depois era bom entrevistar o Carlão, porque ele vai te contar como é que ele chegou até Jundiaí. O Carlão e outros, o Zé e o Jacques, tinham feito cursinho. Sim. E conheciam alguém da cidade, ou ficaram conhecendo, se aproximaram do Prado, lá no Ginásio Rosa, e eles tinham feito cursinho, mas não tinham entrado na faculdade. Então a gente passou a estudar junto ali na faculdade, eles tinham as apostilas,
Sim. Então eles davam aula para nós, tudo igual, tudo vestibulando. Sim. Sim. E a gente pagava lá uma ajuda de curso para eles, né? Para compartilhar as apostilas, porque as apostilas eram Sim. difíceis de ter acesso naquela época. tinha acesso, Dos né? cursinhos que eles tinham feito já, né? Então, e aí tem uma foto que nós repetimos agora na festa dos 50 anos, Eu vi. né? Que tá eu na ponta esquerda, Esquerda. a Ivanora, o Carlão, a Silvia e o Coser. Fizeram como estava a foto E nós tiramos anterior. a mesma foto agora. Ah, que E legal. essa foto, eu tô de bicho, careca, todos nós somos de bicho ali, É. porque foi o dia que saiu o resultado. E foi um jornalista que tirou essa foto. E depois, acho que a Ivanora teve alguma filha que trabalhou no jornal, Conseguiu a foto. achou essa com- foto no lixo. Olha Aí nós só. colamos, ela tem uma cola, inclusive um durex ali, nós recuperamos essa foto. Nossa. Porque coisa, não? Hoje tudo documentado, naquela época era difícil. Hoje você tirou foto com o telefone. Tira- Isso. Aí você ia me mostrando o telefone aí. Olha só. Nós fizemos uma montagem, então tem a foto, a Ivanora fez em cima a antiga e coisa. embaixo a nova. Que legal. Conseguimos, estamos todos vivos. Comparou Então, as duas. essas coisas de memória, Manda pra gente isso aí depois. sim, Ah, acabando isso aí aqui eu te mando na Isso aí vai no seu fazer parte WhatsApp. Que tá no grupo. do nosso. acervo. Ah, Tá no manda nosso pra grupo. gente. É, Olha porque que a legal. foto original tá aí. É, inclusive. o original tá no livro. É. A Seria secundária legal aí a gente pegar essas fotos e Nós postar no temos- Instagram da Claro, associação, pra deixar podemos tudo até fazer um É. compêndio de fotos aí e colocar um monte de Alguém coisa. falou que o Luporini tem muita foto na segunda turma. Nossa também, senhora. né? O que ele põe no grupo, ele tá no grupo também do pessoal de Bata, lá, um negócio da intermédia lá, e ele fica postando o tempo todo. Ele posta cada uma lá das antigas que eu vou te falar, viu? Tem muita coisa, muita coisa. O Luporini foi do centro do diretório acadêmico, naquela época chamava diretório acadêmico mesmo. É uma coisa só para tudo, Em né? seguida, foi em seguida, no ano seguinte. Deixa Bom, eu perguntar, no começo não chamava Alfonso Bovero. Sim, foi. Sim. Já começou Desde Alfonso o Bovero começo, desde o né? começo? Foi uma homenagem. É. A gente não podia pôr o nome do professor Calazans, que depois foi o nosso Que foi patrono patrono. paralímpico, o Dr. Jaime. Então, ele falava muito do professor Alfonso Bovero, Sim, que tem nome de Claro. rua em São Paulo, tudo. Claro. E foi professor dele na faculdade. Alfonso com PH mesmo, do jeito sim, que tá lá. Alfonso, é. E virou da PAB, né? Diretor acadêmico, professor Sim, Alfonso Bovero. professor. Da PAB para ter um som assim agradável. Sim. Aí nós demos esse nome, nunca foi professor aqui, Não. mas era uma homenagem simbólica ao professor Calazans, que era muito chegado na gente. Né? É. Alfonso Bovero, eu estava Calazans- vendo, morreu em 1937. Calazans era um paizão, né, Sim. Hélio? E ele ensinava um por um, sentava do lado da gente, dissecava. Impressionante. Você fez oftalmo? A especialidade dele era olho, especialista em olho em anatomia. Só que ele falava uma coisa para as meninas. Você lembra? Que ele falava para gente, para as Eu não era alunas menino, mulheres. eu não lembrava. Ele falava assim: por que você está fazendo medicina? Depois você vai casar, vai ter filho, não vai exercer? Falava pra gente, não, eu tô no primeiro ano, ele já desestimulava a gente. Estimulava, já era. Mas ele brincava com todo mundo, porque ele chegava na gente, ele tinha um dedão todo cheio de formol, ele batia o dedão. Doutor Hélio batia no peito da gente. Doutor Hélio, você vai fazer medicina até o fim mesmo? Sim, professor. Ué. Medicina é difícil, hein? Não quer desistir, não? Tá em tempo ainda. Olha Ele só. falava No pra primeiro gente ano, também. ele falava com todo Ele mundo. falava. Na primeira turma. E para as meninas, pior ainda, porque ele fala que mulher, para que vai fazer Ele chamava medicina? todo mundo de doutor. Doutor Hélio. doutor Eu acho que era uma Célia. psicologia contrária ali, né? Ele estava tentando Não, mas forçar vocês a manter o ritmo ali. Mas ele era assim. Não, ele era magnânimo, né? um paizão. E tinha um aluno que faleceu recentemente, Roberval Mendes Pereira. Foi o primeiro classificado no vestibular, inclusive, da faculdade. Ele morava em São Paulo e, por alguma razão, ele era muito próximo ao professor Calazans. Ele vinha dirigindo o carro do professor Calazans algumas vezes, que era uma veraneio daquelas Nossa, enormes. enorme. E voltava com ele para São Paulo. E o Roberval, a filha dele esteve aí, a Thaís, né, veio receber o Ah, na homenagem. solenidade Veio na veio? solenidade, a filha do Roberval. Então, através do Roberval, ele contava que ele queria ajudar, que a gente aprendesse e tal. E realmente
Ele não era nem um pouco... O Bacila era carrascão, né? Carrascão. Bioquímica, né? Os professores mais rígidos, né? Metribacila. Dava prova que durava 8 horas, né? Nossa É? Senhora. Tem que decorar todos os aminoácidos, inclusive a fórmula estrutural. Pesava a mão mesmo. Os essenciais a gente tinha que saber um por um. E tinha exame oral também. Ó. Não era podcast, não, era exame oral. Não, exame oral. Pauleira, era pauleira, não é? Não tinha graça, não. É isso aí. E tem o Leopoldo, que vale a pena conversar, porque ele é um advogado que fez medicina. Trabalhava na Junta de Conciliação e Julgamento como advogado. Veio de São Paulo, transferiu o vínculo para cá e fazia faculdade. Então ele chegava meio atrasado, e sempre tinha uma desculpa, né? Porque ela estava na junta, não sei o quê. Um dia o Bacila falou assim: doutor Leopoldo, tinha um vozeirão. Quem serve a 2 deuses, serve a nenhum. O senhor tem que decidir. O senhor vai ser médico ou vai continuar advogado? Ou vai ou não vai. Deixou o Leopoldo segunda época, não sei se você lembra. Que coisa. No Mas prova o cara- oral ele falou assim, a senhora não sabe? Não tem problema, a senhora volta aqui em fevereiro. Falava assim, né? O Luiz me falou isso também no primeiro. Falou, depois de fevereiro o senhor O volta. senhor aí. volta aqui em fevereiro. Ah, Agora o Calazans não, ele ajudava todo mundo, ele dava aula um por um, né? Ia nas mesas, secava junto. sim. Tinha um projetorzinho de slide, que era de um slide, você lembra? Lembro. Um por um? Entrava uma caixinha, né? Passada, isso. A Tinha que mesa puxar de por a anatomia outra. era aqui, tinha uma parede Meus aqui. pais eram professores, a gente tinha um desse em casa. Ele caía um por um, assim, ó. Um por um. Eu punha com a mão assim. Ele ensinava neuroanatomia, que era um terror. Ele ensinava um por um dos 60. Olha que legal. Todos nós passamos em anatomia, sem estresse, porque a gente não tinha como não estudar do jeito que ele se dispunha a ensinar a gente. Entendi. E assim foi. E você não sabe o que ele fazia? Ele deixava a gente levar peças Para do estudar em laboratório para casa. estudar em Em casa. Olha só. Primeira turma tinha todos os direitos, né? Hoje nem pensar Todas as que garantias. vai voltar. Imagine que a gente levava Imagina. para Campinas. Em casa tinha um crânio também, na minha república. Eu levava, Não a gente tinha jeito, levava, sempre- estudava, juntava o grupinho de Campinas e estudava nas peças de anatomia da faculdade. Tinha depois até trazia- microscópio depois trazia de na minha volta. república tinha até microscópio. Levava até as lâminas. É melhor cortar essa parte. Corta. Não, essa deixa. Nossa senhora. E a gente tinha histologia com o professor Cesso também. Cesso. Sim. Antônio Cesso. Eu fui preceptora do Cesso, Histologia. da histologia. Ah, é? Olha. Preceptora. Depois a Yara, que foi Depois também veio a Yara, da nossa monitora, turma, ela foi professora foi na monitora. Unicamp, né? Isso. De histologia na Unicamp, aposentou há pouco tempo lá na Unicamp. E aí, como é que foi receber as outras turmas depois aí? A hora que Então, vocês já estavam mais veja firmados só, aí. a nossa turma não deu trote. É. Nós recebemos, ficamos careca, tudo, porque tinha o pessoal da cidade que cortou o nosso cabelo e a gente até ficou contente, mas não passou Feliz, disso. sim. Só cortar o cabelo, era uma cédula de identidade que Sim. tinha passado na faculdade. Aí a gente discutiu de não dar trote na segunda turma. Sim. E oficialmente, pelo diretor Não, acadêmico, teve nós trote, não né? demos trote. Nós fizemos, na época, recepção de alimentos para distribuir nas entidades da cidade. Sim. Só que aí já tinha a República e alguma coisa aconteceu fora dos olhos. Olha do esperado. Legal. Então o trote começou extraoficialmente nas repúblicas. Ah, aí. mas sempre, né? Os diretórios, as entidades ali não iam se meter mesmo, óbvio. Ah, né? mas Mas a partir do momento que saiu dali, Então, mas- aí Mas já a é gente outra não história. teve né? trote nem deu trote. como a gente era a primeira turma, a Sim. gente falou, vamos tentar Acho que foi acabar com essa história. Porque Sim, começou a ter sim. violência no Foi trote. Já da desde a segunda Sim, em diante, sim. da terceira turma em diante que começou a ter Teve umas trote, histórias né? também, que era como se fosse um pedágio que ia no centro da cidade, na Isso. época para arrecadar dinheiro, acho que para a farmácia da faculdade, né? A gente Mas tinha uma acho que foi farmácia, mais- mas acho que Mais pra frente, não era. Não na nossa turma. Não foi? o Johnny cuidou da farmácia da faculdade. Ele tinha uma farmácia ali no... Era Dino Patoli, o nome da farmácia, que era o nome do professor de parasito. Sei. Funcionava junto ao DA, no térreo ali. Tinha a sala 7, que era o DA, tinha uma sala ao lado. Porque toda aquela parte térrea da Embaixo, faculdade,
Então, só relembrando, era para ser um hospital, Sim, o Santa Rita. sim. Então, a gente tinha bastante espaço. ali Tinha no um começo espaço da enorme, faculdade. né? Então, o diretor era dentro da faculdade. Isso, o Atlético na nossa época era ali também. E a gente tinha uma... Tinha salão muito lá. espaço, dava até para Sim. cozinhar. Sim, É, exatamente. Tinha até uns bicos de búzia perdido lá. depois a gente comprou um fogareiro. E a gente estudava à noite com uma lata de leite condensado, né? Isso. Fazia 2 furos na Fazia lata. É? circulava Passava a pra lata, galera? Porque um ou outro tinha livro, a maioria não tinha livro. Não tinha, É. não tinha. E a biblioteca não existia. Ela começou a receber doação Sim, claro, de depois. livros velhos do Os pessoal livros da eram cidade. caríssimos, tudo Caro. em espanhol, né? Isso que eu ia falar, outras línguas, né? Todas Porque ainda não línguas, tinha tudo é. pra cá. Não tinha livro em português. É, não tinha só em português. espanhol. É. Livro em francês, livro em espanhol, nossa. A e maioria tal. era Atlas de anatomia era espanhol. caríssimo, não tinha Caríssimo, nossa. Vesalhos. como. Não, esse eu nunca tive. Só fotografia. E o Neto, né? Nem o Neto era muito caro. É, não dava, né? Tinha Na neto. época tava difícil. Olha, mas todo mundo se ajudou, Sim, todo mundo emprestou um para o outro e deu certo. e a gente foi tocando a vida aí até. Não tinha Xerox na época ainda, né? Não tinha. Tinha mimeógrafo a álcool. Mimeógrafo. O diretor acadêmico imprimia as apostilas. Também tinha um em casa. Eu Só lembro fazendo que as provas ali. ó. É. Eu fiquei em segunda época de Parasito Que por conta coisa. disso. Eu era do diretor acadêmico, Mimeógrafo. eu estava rodando a apostila e emperrou o feltro, né? Sim, sim. Aí eu tive que tirar o feltro, secar o feltro. Secar. Aí quando eu terminei de rodar as apostilas, porque a gente vai rodar a apostila Sim. de microbiologia, que o É, a Lacasse, gente o Lacasse, tinha fazia a os apostila da verbetes. micro. Lembra dos verbetes? Lembra? Os verbetes que eram para a gente... Olha, nós tivemos um curso que não tinha metodologia ativa, não tinha nada, mas tinha professor ao lado e É. martelo, martelo, martelo em cima das coisas principais. Sim, A gente aprendeu. claro. Tinha pouco recurso tecnológico, mas muito recurso afetivo por parte dos Professores que a e- gente teve. Não, e iniciativa Um também, né? compartilhamento, Vocês estavam entre começando nós, ali, sim. vocês queriam ir pra cima, né? A gente Não, tinha... eu não sei, acho que porque a escola também era nova, né, Hélio? Eu acho que o pessoal que veio de São Paulo para dar aula, né? Sim, veio com o maior gás. Teve isso, com muito gás e Sim, amor, sim, sabe? sim. Diferente de dar Vamos aula fazer na um USP. negócio, pá, O negócio né? é meu aqui, né? Eu sou o E o professor, Dr. né? Jaime- Não tinha competição. Não tinha, não O tinha senhor já me ninguém do trouxe lado. o pessoal que ele tinha como amigo, Então, assim. isso. Você não vai me negar. Virou um grupo de amigos ali. Tratava a gente, os alunos, como filho, né? Bom, né? Né? Nossa, que Tratava época, hein? muito bem. Então, A gente teve muito privilégio. Agora, Os professores. a ideia de quem é ex-aluno voltar para a escola para manter esse espírito, É. né, para a escola crescer cada vez mais com ex-alunos. A ideia Claro da que- associação é principalmente Sim. essa, é trazer todo mundo para perto. Aproximar. né? e- Quanto mais cabeças, mais ideias e melhor a coisa fica lá na frente. Eu vi que foi falado ontem, eu vi do Nos Fernando, anteriores, vi os anteriores, a questão da dificuldade que a gente tem por a faculdade ser uma autarquia municipal. Sim. Tem muitas limitações, Sim, né, poucos graus de liberdade para Muito. arrecadar dinheiro, fazer É. as coisas. Existia na época, houve um projeto de lei na Câmara contra o projeto inicial, que era de autarquia. da autarquia. Foi tentado um projeto de fundação lá no começo, mas venceu o de Da autarquia. autarquia ficou. O Dr. Jaime foi um batalhador para que fosse autarquia. Por quê? Ele entendia que a autarquia dava mais segurança jurídica, Sim, além de mais transparência em termos de contas Sim. e não haver possibilidade de vender vagas, porque naquela época entendi. existia em algum grau por baixo do noticiário oficial a história de que algumas faculdades vendiam vaga. E o Dr. Jaime era, em Jundiaí, uma pessoa que, sendo o diretor, isso jamais aconteceria, sim. dado que ninguém ousaria falar com ele sobre isso. Sobre né? isso, é. Ele é uma pessoa de ilibada reputação assim, sim. no estado de São Paulo inteiro. Aí acabou E, optando além de ser jundiaense, pela então. autarquia, né? É. Então essa história da autarquia não impediu que em um determinado momento um prefeito tivesse pedido a extinção da autarquia, mas isso acabou não chegando Sim, ao cabo. E depois, quando o Itibagi conta essa história aqui, é. quando o Valmor voltou para ser prefeito e paralisou o processo que estava em extinção, teve até intervenção federal, tudo, mas foram
cicatrizes que ficaram e calos que se formaram, que Sim. no final tornaram a faculdade mais dura na queda. Mais aguerrida. Às vezes a gente precisa cair quando criança, levar uns tombos, depois aprender a andar, né? É isso aí. Eu acho que... É isso aí. A gente citou bastante o nome. O que você diria de Jaime Rodrigues, Dr. Jaime Rodrigues? Uma pessoa maravilhosa, né? Muito amigo, sabe? Não era o diretor da escola, né? Era assim um professor amigo da gente. Mas não transigia, né? Ele era Não. intransigente, mas leal, amigo e Muito. próximo. Muito atencioso. Você acha que de tanta gente ouvir isso, educado, acho que a nossa geração tem uma invejinha de vocês, de não ter mesmo, conhecido o de não Jaime. ter conhecido o De não ter Jaime, conhecido o Jaime. Não, uma pessoa Porque todo mundo fala maravilhosa. muito bem, né? Fala muito muito bom, bem. muito bom. Ai, que legal. E eu acho que esse espírito que ele deixou na faculdade, né, deve ter deixado para alguns alunos da primeira turma também, Sim. né? Que eu sinto isso na escola. Apesar de eu não ter ficado em Jundiaí, Sim. ter ido embora para São Paulo, é impressionante como vários colegas nossos que foram para São Paulo foram médicos de destaque na cidade. Sim. Porque para você se destacar em São Paulo não é fácil, né? Sim. É uma cidade grande, tem muita competição, né? Enorme, né? Então, nós tivemos colegas da nossa turma que realmente foram destaque na medicina. Olha, teve um que era muito amigo nosso, Avelino, né? O Avelino foi radioterapeuta, já falecido, Faleceu, né? Falecido cedo até, né? E era do grupo de radioterapia mais importante da cidade de São Paulo, né? Cresceu muito. Era de Jundiaí. Os que foram né? se infiltraram muito bem, Então, né? muitos que foram para Jundiaí, de Jundiaí que foram para São Paulo, foram ótimos profissionais. Né? Quem mais que estava lá? O Ciro, do INCOR. O Ciro, que foi da nossa turma, também é do INCOR. Né? Conseguiu trabalhar no INCOR. O Zé Renato Roxo, era da USP, foi para residência da USP, Otorrino, e trabalhava com Haroldo Miniti. Haroldo Miniti, que era o professor da USP também. Sim. Então, ele dava aula na USP, era do HC. Sim. Então, é gente assim que se destacou mesmo. Sim. Né? Regina Helena Iaconelli é uma endocrinologista, certo? De ponta, muito considerada no do Hospital Brigadeiro em São Paulo. Do Hospital Brigadeiro. É diretora do Hospital Brigadeiro. Uma excelente médica, sabe? Como profissional, como pessoa também, né? Então, eu acho assim que vários se destacaram em São Paulo. Sim. De Jundiaí. Então, o legado do Jaime foi ficando, né? Gente humilde, sabe? O Dr. Jaime deixou um legado enorme aí, né? E o Dr. Jaime era diretor da Beneficência Portuguesa, São Paulo, e do Hospital Sorocabana. Isso. Né? Um grande cirurgião. Na época ainda? Na faculdade ainda? Na faculdade. Então já eram portas abertas lá. Ele era em São Paulo a pessoa foi que socorria os jundiaenses quando precisavam de algum suporte. Era o Dr. Jaime que... Era o Dr. Jaime que legal, hein? Que ajudava. Nossa, espetacular. Por isso que ele tinha toda essa penetração. E quando se pensou na faculdade, a primeira pessoa foi ele a ser pensado como o diretor. Nossa. E ainda bem que foi, porque... Posso estar esquecendo, porque foram muitos que foram para São Paulo, né, Hélio? Deve estar esquecendo de alguém mais, que deve estar atuando até hoje, que foram excelentes médicos, que se destacaram na medicina, né? Da nossa turma. Vários. Quem mais? Não, e muitos que ficaram em Jundiaí também fizeram toda a carreira clínica, né? Cirúrgica. Você, né, Hélio? Ele está aqui, mas eu também posso falar dele. Claro. O Hélio, que foi para o HC, né? Na Hemato. Eu tenho que falar dele. Ele foi meu professor. Você pode. Foi essa época que a gente veio para cá que estava sem... E eu não fui sua professora? Eu não
lembro da senhora dar aula para mim. Nossa. Até que ano? Doutora a senhora deu, aula? acho que em 2008, quando eu estava no 4º ano. É. A doutora deu parte de 11. Você foi meu aluno, então. Eu acho que lá atrás eu Não existia, não. Fora não os- existia. Eu não lembro. E vários seguiram carreira universitária, né? Quem? Ele fez doutorado, eu também fiz doutorado. Ah, sim. Né? O Erickson. O Erickson fez Bagatini, carreira universitária, Bagatini. Sim. Né? Sim. Então, É. foi uma turma Não existia oncologia. boa. Quem batalhou para ter oncologia foi o Avelino. Avelino. Sim. Né? Aí aconteceu uma coisa que facilitou que nós tínhamos 2 professores na hematologia. A Cíntia Rothschild e eu. E a Cíntia saiu. Sim. Ela foi trabalhar no laboratório BD em São Paulo. É. Daí nós pegamos essa vaga da Cíntia e foi abriu feito o a vaga concurso pra da oncologia, série. porque passou a ser obrigatório ter a cadeira de Foi oncologia. assim que a gente criou a oncologia, né? Como Aí apareceu a daí- especialidade aí uma junto. partenogênese da... Nossa Senhora, eu estava em São Paulo, imagina, em São Paulo, né? Com 1000 trabalhos lá, trabalhava pra na BCC. cada aula aqui. Vinha para Jundiaí Vem, para dar vem aula. cada aula aqui. Vem dar aula Tem uma aqui, vaguinha Jundiaí. aqui. Não tem quem Não, preencher. nessa época aula. já tinha concurso, tudo. Mas eu dei aula antes. Já tinha dado antes. Aí, mas era... Eu dei aula Essa eu durante fiz- 10 anos, sem ganhar um centavo. Dava aula de graça. Você vê. como no começo da Emato também foi Pagava assim, para dar aula, né? Porque pagava a gasolina e o porque vinha pedágio. de lá, claro. Certo. Vinha de lá. E perdia meu dia de de trabalho em clínica São lá. Paulo. É, Meu dia sim, de sem clínica em São dúvida. Paulo. Né? Tem que gostar muito, 10 né? anos. Tem que Mais de gostar 10 muito. anos. tudo muito na unha, né? É, Sim, 10 anos. Não sim. tinha... Labuta brava, né? Depois de 10 anos que eu estava dando aula, um dia foi até interessante Sim. o que aconteceu. Estava indo para um congresso na Bahia. E sentei, eu estava com a minha filha até. Minha filha estava indo comigo. Eu estou sentada na janela, ela no meio, e tinha um senhor sentado do lado direito. A senhora não deixava a menina na janela. É. Hoje em dia, você viu como é que fica, né? Bom, aí tô lá, minha filha é falante, é jornalista, né? E começou a conversar com o senhor que estava do lado dela. E maior papo e tal, né? Daí eu acho que ele falou, né? Eu sou médico. Daí ela falou, minha mãe também é médica, né? Falou, não diga, é médica. Tal. Eu falei assim, sou médica. Da onde você é? Sou de Jundiaí. Ele falou, não é possível de Jundiaí, eu sou professor em Jundiaí. Eita! Sabe quem era? O pediatra José Hugo. Ah, José Hugo Lins Pessoa. José Hugo Lins Pessoa. José Hugo Lins Pessoa. José Hugo Lins Pessoa. Nossa Senhora, Daí, como a senhora? figuraça. Daí eu aproveitei a deixa, né? E ele era da diretoria na época. É. Daí eu virei para ele e falei assim, pois é, eu sou professora também em Jundiaí. Como? Mas eu não sei que a senhora não é professora? Eu falei, sim, eu sou professora, eu dou aula faz 10 anos, só que eu dou aula de graça. E a partir do ano que vem, eu jurei que eu não vou mais lá, porque eu pago para dar aula. Eu pago a gasolina, eu pago o pedágio. Ele falou, não, professora. Pronto. Não, professora. José Hugo já A foi senhora vai atrás de ficar- contratar. José Hugo criou... Já ajudou a contratar. Surgiu a vaga, Olha lá. daí ele criou a vaga da oncologia. Olha só como é que é, hein? Eu Mas com prestei- isso a Emato perdeu uma vaga, né? daí... o Emato nunca ficou mais- só com uma. nunca e a mais voltou, oncologia né? ficou com uma. Ficou com uma só. Uma só. Então Olha foi só. assim que... Porque a Marília, que ficou no meu lugar, ela entrou pela propedêutica. É. Daí, Filha do Claré, né? filha do Claré. Aí eu aposentei e a gente, antes de me aposentar, ela foi passada para a Emato. E aí agora com a minha saída cria uma Você segunda chegou vaga. até a aula dela? Não. Não, acho que ela era residente. Veio quando mais tava pra na frente. faculdade, é. Ah, Até eu me formar, o doutor eu, Eric ainda era eu professor. não cheguei a conhecer, não. Desde o ano... Marido. Eu aposentei em agosto do ano passado. Eita, Eu já estou aposentada Você faz faz 5 um anos. olha só. Com 70. Eu já tenho 75, né? Voltando na parte do diretório, doutor, o que você tem assim para falar? As maiores conquistas que vocês tiveram no primeiro ano e todos os anos que você viu aí nesses 6 anos que o senhor estava na faculdade? A importância do diretório para a faculdade? Então, o diretório no começo não tinha
muito o que discutir. A gente foi em cima das coisas que eram prioridades, como biblioteca, Sim. né? Bolsa, principalmente bolsa. Bolsa foi as melhorias imediatas a ali, coisa para a gente poder estudar. Sim, claro. Então, a força maior foi focada em conseguir as bolsas e todo mundo estudar. E condições de ensino mesmo. Aí a gente, como não tinha livro para todo mundo, a gente fazia apostila para distribuir. Distribuía para todo mundo. Não cobrava, claro, é tudo coisa do... Então, o primeiro mimeógrafo da faculdade foi no diretório. No diretório acadêmico, álcool. Mas um ajudava o outro. E a Não sei se farmácia? você lembra, Hélio, que a gente teve que fazer um trabalho de estatística. Nossa. Você lembra do trabalho de estatística? E eu tenho minha irmã mais velha é estatística. Olha. Sabe? Estudou matemática na USP e é estatística. Na Insauaia, né? É. E tinha daí- aquele trabalho de nutrição no Erasmo, que a gente Nossa. saiu pela cidade lá, fazendo inquérito nutricional. Também. Olha a memória. Mas o trabalho de estatística era o Primeiro mais difícil. Ninguém queria saber de fazer, né? Então, eu lá com a minha irmã, eu fiz o trabalho de metade da turma. Sabia? Olha só. Eu não peguei esse trabalho, porque eu fiquei em segunda época de estatística. A outra metade. O Hélio Eu que fiz o trabalho na outra metade, junto. na outra metade. Eu fiz o trabalho junto com a minha irmã de quase metade da turma. Ih, de professor, estatística. ficou na outra metade, hein? Perdeu essa. Essa Mas você aí eu perdeu. passei na segunda época. Daí- estudei mas pra eu, Hélio, burro. como boa comerciante, sabe? Eu vendi o trabalho. Tá explicado, porque até no diretório Eu acadêmico, vendi o trabalho. a Olha chapa só. nossa era a chapa dos pobres, né? Porque a outra chapa, a integração, era a chapa do pessoal mais abonado. Capitalizou em Mas eu cima. não fazia parte da chapa. Do departamento acadêmico, eu nunca fiz A parte. doutora Célia capitalizou em cima do trabalho. Isso, Então, e a gente não tinha, por exemplo, esporte na faculdade, não tinha lugar lá para jogar bola. E foi comentado pelo Fernando, na verdade, o lugar que a gente ia jogar bola era o antigo ginásio estadual de Vilares, que chamava Geva, que era em frente à estação. Isso, Geva. Daí, quando mudou lá para cima, Mais pra cima, né? era José Romero Pereira, era o nome da escola. o nome da escola. Deve ser até hoje. Para cima, perto da Dubar. Sim, Sim, atrás, atrás, da... Então a gente ia jogar bola lá. Sim. O Delgado e tal. Era futsal, era o que dava para jogar, uma Sim. quadrinha Uma descoberta. quadrinha lá, descoberta. que dava. Depois, o Nacional, na Sim. Ali na estação, Vila ali na perto da Vilares, estação. né? Nicolau Alayon. Tinha campo de futebol lá, também a gente conseguiu lá. A gente foi, assim, ia na base de pedir mesmo, não tinha como pagar. Claro. Mas a gente conseguia, Tudo no na começo. base da né? conversa. Jogar. Tinha o bolão também, Bolão. né? O ginásio de esportes, né? Sim. Que na época não. Depois começou a faculdade de educação física, daí ficou mais complicado de. É, ZF, né? É. Mas a gente usava, onde a gente ia pedir, conseguia as coisas. Na que cara bom. de pau também. É, né? É, mas tem que ser, né? Diretora- Senão não sai do lugar. Se não Mas for assim, então, não o sai do lugar. Jundiaense acolheu dessa maneira também, Então, né, Hélio? como era uma época de. Eu acho que foi até uma maneira de vocês terem um avanço maior até com a população local, Sim, uma né? interação maior. Sim, né? interação maior aí, né? Foi atrás. E como era a época da ditadura, não tinha muito o que a gente fazia no diretor acadêmico. Tudo era vigiado. Sim, claro. As assembleias tinha sempre alguém estranho lá. Sim. Pra ficar de olho, pra ver o que não estava Pois é, rolando. né? Mas não tinha muito o que. A ideia que vocês tiveram de criar foi de ver em outras faculdades de medicina Todas que tinham... elas tinham e diretório acadêmico e centro acadêmico. Daí vingou a ideia de diretório acadêmico no sentido de. Os professores não deram uma mão nesse ponto, não? Não, os professores não. Não orientaram alguma chegaram. coisa assim? Claro, a gente pedia informação para tanto o Calazans, que dava o nome para o. Né? Foi o que mais se aproximou da gente, que dava o nome de Alfonso Bovero e ficou. Porque a gente não queria que o diretório fosse só um clubinho de festa. A gente fez festa também. Claro. Fazia né, as festinhas, tudo ali na faculdade. O social faz parte, Mas né? isso. Mas tinha a discussão do que a gente entendia que era a medicina na época. Vê, nós estamos falando de uma época que a mortalidade infantil era muito maior do Sim, que claro, hoje. já- Sim. Nós tínhamos verminose. Sim. Esse inquérito nutricional que a gente Nutricional. fez no segundo ano da faculdade, dentro da cadeira de fisiologia, nós saímos pela cidade e fomos perguntar o que as pessoas comiam. O professor Erasmo Garcia Mendes era professor
de Fisiologia e era professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Ele trouxe um assistente dele, o Cassola. Cassola, acho que está se aposentando, se aposentou. Se aposentou, a gente não conseguiu contato com ele. Mas ele veio na penúltima reunião. Procuraram para a solenidade? Procuramos o Cassola, a gente não conseguiu. Ele está vivo Ele porque foi eu já da procurei. USP? Ele está vivo. Então, ele... ninguém sabe. Não sabe onde está. Não sabe o contato dele. Não Eu que temos fui o atrás e telefone não pra consegui. contato. É difícil. Então, mas aí nós tabulamos tudo que as pessoas comiam, discutimos isso para ver qual que era a quantidade de calorias, de proteína, tudo. Aprendemos na prática fazendo isso daí, usando a cidade de Jundiaí, o campo. Então, a gente foi em várias periferias aí, né? E foi comparamos com o centro. trabalho muito bom Muito para o nosso grupo. Primeiro, porque a gente começou a conhecer a cidade. Claro. Não conhecia? E quem era de fora? Porque eu era daqui, mas e quem era de fora? Sim. A gente não conhecia nada de Jundiaí. E os jundiaenses passaram a conhecer a faculdade. Sim. Foi muito bem bolado esse trabalho que a gente fez, né? Com a comunidade. Nossa, mas foi ótimo. Sim. Eu me lembro até hoje, a gente passando nas casas, tocava campainha. Eu sou da faculdade de medicina. O inquérito sou aluna, com papel na mão. O que a senhora come? O que é isso? Mas isso aí abriu porta para a faculdade, uma coisa né? Com simples, certeza né? abriu, né? Tem essa intersecção. Uma coisa bem toda simples, né? E vimos que na periferia de Jundiaí, naquela época, já tinha muita miséria, muita verminose. Problema, né? Não tinha água e esgoto para todo mundo. Né? Hoje, Jundiaí é um exemplo. E lá no primeiro ano, isso foi no segundo, no primeiro ano, não sei se você lembra disso, o professor Bacila, dentro da bioquímica, fez um trabalho de campo. Quando a gente vem de São Paulo, perto da Balança, ali em Cajamar, tinha um casario. Sim. E a gente ia colher lá sangue, urina, fezes, e fez os exames na faculdade. Olha. Eu lembro que a minha turma fez, meu grupo, a hemoglobina. Então a gente fazia hemoglobina baixa, hemoglobina alta, traçava a reta, né? E daí... Tá vendo? Por isso que você foi fazer hemato, né? Pra ver que... Desde o primeiro ano. Naquela época... Por baixo... Naquela época, mesmo com 60, e no começo acabava tendo divisões de turma também, Sim. ou não? Dividia a turma também. Dividia a turma. Não eram algumas aulas só com 60. Não, as aulas teóricas eram 60. Mas a parte prática eram as bancadas, né? Sim. E cada grupos. bancada... A prática dividia em grupos. Grupos, lado a lado. E era Então, por ordem alfabética, então e a eu não gente- fiz parte desse grupo. Hélio. Não. Meu grupo Hélio era lá o no começo, Catelli, Hélio lá sim. pro meio. Carlão. Acho que na nossa época era por registro acadêmico, por RA, né? Que eles RA. dividiam. Era pro RA. Eu era nossa número época 18, era- a Yara era 19. eu era 11. Eu era duplo de microscópio Eu da era Yara. do grupo. Eu não, era do grupo do Catelli. Da Carmen. Catelli. Olha só. Acho que por ordem vocês têm muita alfabética. coisa para conversar com muitas pessoas com visões diferentes, né? Muito. Porque cada um viu de um jeito diferente a Por isso que a evolução. gente está trazendo vários, porque a gente quer saber como é que foi para cada um ali, né? Para ver como é que foi essa evolução de vocês, né? Porque com 18, 19 anos não tendo ninguém para seguir ali, né? Pois é, Chegando sozinho lá, né? Não foi fácil, não foi Então, fácil. a gente E tinha o que trabalhar também. orgulho depois de você encontrar em São Paulo, uma cidade grande, com tanto médico, você encontrar alguém de destaque na medicina e que foi de Que Jundiaí. foi daqui, né? Né? Mas é assim É mesmo, um né? orgulho você saber né, que um colega seu. Não, e Se queira ou não, se destacou assim. continua sendo uma faculdade muito bem conceituada, né? Muito. Então a gente encontra pessoal que saiu daqui em vários pontos aí, Isso. sempre brilhando aí, né? Sempre. Então acho que esse outras legado turmas também. aí de vocês, Dr. Jaime, ficou, né? Que bom, né? E a gente trabalhava também, né? Então, o legado do doutor... Esqueci o De nome? quem? Do Calazans? fundador? Não, do fundador. Jaime? Do Jaime? Rodrigues? o legado do Dr. Foi esse, Jaime. ser honesto. Sim, claro, honestidade. Ser honesto na medicina. Idoneidade, essas coisas Idoneidade, todas, né? ele passou pra gente isso, né? Passou essa imagem. Isso aí eu acho que tem que continuar sendo passado. E outra coisa, a gente tinha exata noção de quanto custava estudar medicina. Sim. Né? Ou porque alguém pagava a bolsa pra gente, ou porque as famílias pagavam, e nós trabalhávamos também. Sim. Eu fui revisor de jornal do JJ, Jornal da Cidade. Eu do dava aula em Diário Campinas, Jundiaí. eu dava aula. Dei aula no Instituto de Sempre dei Educação à aula. noite, no segundo ano. Balarinha era garçom nas carpas. O Vital da nossa turma trabalhava no Banespa na compensação de cheque à noite. Então, Nossa.
fazer Eu medicina dava naquela aula. época Dava aula não pro era colégio. como Era hoje. integral, ainda tinha o noturno ainda. Tá? Hoje ainda tinha... Eu dei aula em Campo Limpo, no colégio 25 de outubro, 15 de outubro. Eu dava 2 aulas lá e mais 21 no instituto aqui. Era um pacote que estava lá, ninguém queria pegar, porque tinha 2 aulas em Campo Limpo. Eu pego. Eu ia de ônibus para Campo Limpo dar aula, né? Isso foi no 2º ano da faculdade. É. E durante todos os anos da faculdade a gente trabalhou em alguma coisa, porque não é só pagar a faculdade. Tinha livro, tinha as apostilas, Sim. tinha material. E no pós aí, logo no formatura? Formou e aí, como é que foi? Então, As portas se abriram fácil? Foi aí era difícil, exame de como é que é? residência. É porque, querendo ou não, é a primeira turma que saiu, Isso. né? E aí? Aí na época, Não tinha nada. Deve ter O deve ser hospital- difícil também, né? o diretor do Hospital São Vicente era o Dr. Murilo Viotti. Mas foi difícil entrar na primeira turma sem ninguém e Doutor sair Murilo- com uma primeira turma formada, né? Sim. A Ninguém Beatriz foi... conhecia. É, claro. A gente começou a acompanhar a cirurgia do Dr. Murilo a partir do 2º ano da faculdade. O Ernst foi operado de hérnia, acho que pelo Dr. Murilo, tudo. A gente fez algum vínculo. O Catelli e o Aziz vieram oferecer para quem quisesse que sexta-feira para sábado o Dr. Murilo dava plantão no São Vicente. Ele franqueou para a gente acompanhar o plantão. A gente Sim. começou a acompanhar e aí ele ele trabalhava no INAMPS. Durante os anos seguintes, ele encaminhava pacientes que iam ser operados do INAMPS, o Serviço Social do São Vicente, a gente fazia anamnese, Sim. ele discutia conosco sábado à tarde e domingo de manhã, a Beatriz era uma das... É. Nós viramos Murilete. os Muriletes. Murilete. O Murilete mais... assim, de maior projeção em Jundiaí é o Claré. É. Né? O Claré virou o Murilete padrão, que ele ficou... Nós, cada um depois fomos para um lugar, mas o Claré ficou, fez cirurgia. Sim. Eu fiz hemato, então não fiquei Sim. na área. Mas o Fernando Antônio Maria Claré, que está na cabeça e pescoço, Cabeça e pescoço. me operou, inclusive, de um tumor de parótida em novembro do ano passado. E então foi criado esse grupo que acompanhava o Dr. Murilo e eram os Muriletes. É. No 6º ano, o São Vicente estava numa época de cisão, que tinha em Frango da Rocha já, Sim. e o São Vicente, a gente fazia internato, tinha a época da meningite, que foi Sim. terrível. Sim. Sim. Eu não fui no Pra meu São baile Paulo. de formatura porque eu estava de plantão na meningite. É. Eu fui receber o diploma, fui orador, fiz o discurso, Mas tudo na lá. festividade mas não. na festa eu não fui porque eu estava de Tava de plantão na plantão. meningite. Sim. Inclusive, passei a noite no centro cirúrgico, porque foram chamar para ajudar numa cirurgia. Uma pessoa foi esfaqueada ali em Cajamar, e a pessoa enfiou uma peixeira e cortou tudo lá por dentro. A noite inteira acabou com o estoque de sangue do hospital. Tudo. Nossa. É terrível. Violência sempre existiu, né? Sempre. Não é de agora, sempre existiu. E era peixeira mesmo, né? Sim. A pessoa, assim. E aí, nessa época de formatura, o São Vicente fez um concurso na base de entrevistas de uma residência diferente, que era uma residência voltada para uma realidade que é o médico generalista. Sim. Então, no primeiro ano, a gente passava pediatria, clínica, cirurgia, pronto-socorro, UTI, passava em todos e depois, os 2 anos iniciais, passava em tudo. E no Sim. terceiro ano, faria uma especialidade. Pereirinha, porque Pereirinha. tudo era no São Vicente. Tinha o Hospital do SESI, onde nós aprendemos De pediatria. pediatria. Onde que era esse hospital aqui em Jundiaí? Sabe o Senai, ali na Anhangabaú? sei. Sim, no Gabo. É. O centro de oncologia, onde o Claré tem um consultório ali na outra esquina, o SESI era na esquina oposta, do lado do Senai. Acho que é um terrenão baldio hoje em dia lá, né? Não sei, não tem mais, né? É, era um prédio do SESI. E muitos médicos vinham como médico do SESI e depois acabavam ficando na cidade. Dr. Murilo foi um médico que ficou na cidade por isso, Dr. Aleixo, Dr. Pink, né? Que até casaram com 3 irmãs enfermeiras. Dr. Michel Pink, Dr. Eduardo Aleixo de Paula e Dr. Murilo. Casaram com 3 irmãs enfermeiras, lá de São Paulo. Então, o São Vicente era tudo, era gineco, obstetrícia, pediatria, sim. tudo lá. É. E nossa residência passava em GO, pediatria, passava em tudo. Ainda peguei assim. Pereirinha
que faleceu recentemente, né? É. Perda irreparável. Os ensinou tudo de pediatria que a gente sabe, aprendeu com ele. Sim. A parte de ginecologia e obstetrícia era muito prática em Jundiaí, sempre foi, a gente aprendeu a fazer. Quem que era o ginecologista? Não, tinha vários, né? Tinha o Natalino Filippini, tinha o Malagode. Né? E o Álvaro da Cunha Álvaro, Bastos, né? O Álvaro que, era que professor. veio de São Paulo. E a Lenir Álvaro. Matias vinha das aulas Lenir. de doença hipertensiva específica da gestação. Gestação, isso. Ela já dava aula para Já vocês. dava naquela aula época. especificamente. Sim. Mas deu pouca aula pra gente, né? Deu pouca aula. Quem deu mais foi o Álvaro, Ó, né? Não, ela vinha especificamente para dar a doença hipertensiva específica da Isso, gestação. da gestação, É né? eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? O curso Que era, todo sempre foi a maior foi o especialidade. Álvaro que deu. E o Álvaro... Então, aí essa residência eu Tive fiz... aula com o Álvaro também. Ainda tive. Você não pegou, né? Quem? Álvaro da Cunha Álvaro da Bastos. Cunha, ele foi Acho que diretor da faculdade. Acho que ele também. faleceu um pouquinho antes de chegar na sua turma. Ele foi diretor da faculdade também. E aí eu fiz residência no São Vicente. A Regina Marotta, da nossa turma, o Macedo, também. O Romildo José Pinto, que faleceu depois de um acidente, Chepê, que ele era de menor estatura, a gente chamava de Chepê por causa de Chepa, né? Cheparina. Gildinho. Eu era o padrinho de casamento do Romildo. E o Catelli, o outro era o Catelli. Catelli E o Aziz, o Catelli, nós éramos 6. Sim. E aí tinha um que era casado, que era o Macedo, então a gente permitia que ele fosse dormir em casa. E os outros nós eram residentes, moravam no São Vicente, lá na clausura. Ah, sim, lá em cima. Foi uma residência onde a gente aprendeu de tudo. Daí do R1 para o R2, eu acabei me indispondo com o diretor administrativo da época e rolou um processo administrativo e eu fui mandado embora da residência quando eu voltei das férias. Olha só. Aí eu fui fazer hemato, prestei hemato no HC e fui terminar São sendo Paulo hematologista terminou lá. lá. Mas o R1 eu fiz aqui. Olha só. E você, doutora? Então, eu gostava de patologia, né? Então, eu grudei primeiro no CESSO, aprendi histologia com o CESSO, depois falei, não, eu quero ver doença também, né? É. Então, eu fui preceptora do Cardoso de Almeida, Sim. do Tune. E eu já morava em São Paulo, sabe? Já tinha casado, já morava em São Paulo. E quando o Tune vinha dar aula, o Cardoso de Almeida vinha dar aula para Jundiaí, eu vinha junto com ele. E eu dava as aulas práticas. E ele dava aula na USP para os residentes e na pós-graduação. E eu ajudava ele nas aulas Olha da só. residência e da pós-graduação. Ele dava as aulas teóricas e eu ficava dando as aulas práticas. Virou auxiliar, Então, né? mostrando lâmina, essas coisas. Então, eu sempre fiz patologia. Eu fiz 2 anos de anatomia patológica com ele, com o Cardoso de Almeida. Ele montou um laboratório Comecei- em Jundiaí, inclusive. Sim. Isso, tem eu uma- trabalhava com ele aqui O do no Armando, Jundiaí. não é? O do Armando. Isso. É o do O Armando. Armando foi assistente dele. Eu Isso. trabalhava no laboratório dele, daqui, Olha. de Jundiaí, e trabalhava no laboratório de São Paulo também. Sim. Só que depois de 2 anos fazendo isso, eu não aguentava mais. Só via morto. Só peça, gente. Um cheiro de formal horroroso. Lembrava do Calazans Isso. encostando lá. Daí eu falei, não aguento. Mudou. Aí mudou. Daí eu mudei pra clínica, né? Daí eu Sim. falei assim, não, vou fazer clínica. Já que eu sei um monte de tumor, que eu só via tumor na patologia, né? Ficou com Falei, vou fazer onco. Já aprendi um pouco de patologia, né? Que legal. Aí Seguiu fui pra carreira. clínica. Aí acabei fazendo clínica. A Célia falou Tony, né? Porque o Cardoso de Tony, Almeida é da Alta Sociedade Paulistana. Aparecia nas colunas e era o Tuni Cardoso de Almeida. Tuni né? O Tuni Cardoso de Almeida, é. Os Ibrahim E ele me dava carona de São Paulo pra cá. Olha só. Ele era... Tuni. Me ajudou muito. Me introduziu lá em São Paulo, né? Lá no hospital Samaritano. Sim. Ele era de Samaritano, né? Aí comecei lá. Daí lá que eu comecei a fazer Você vê oncologia. como as portas vão clínica, abrindo, né? Você vai seguindo ali, a hora Aí que eu você vê, ganhei a você bolsa, daí fui aprender fora, né? Sim. Aí quando eu voltei, eu só fiz clínica, daí só que bom. oncologia, né? Como que foi para vocês a primeira vez voltar para casa e ministrar uma aula? Bom, na verdade, enquanto eu estava residente em São Vicente, a gente interagia com os internos e dava aula para os internos ali, né?
Nessa época, quem coordenou a também residência foi o sempre dei Euclides aula. Marques. O Euclides Marques que montou praticamente o transplante na época do Sr. Zerbini lá. Toda cabeça tem um livro, Os Bastidores do Transplante, que ele escreveu. E ele era muito amigo do Dr. Murilo, ele que organizou a residência, ele dava plantão 48 horas aqui. Ele chegava domingo à noite, embora terça-feira, ele montou toda a residência, toda a parte logística assim, da residência e a parte técnica e didática, tudo foi o Euclides Fontaine Marques. Tem o livro de equilíbrio ácido básico dele, inclusive, é bastante famoso. E depois, isso no hospital. Isso no hospital. E a né? primeira vez que chegou na faculdade, faculdade. olhar para aquele lugar onde vocês sentaram. Então, depois eu dei aula sempre dei aula. na propedêutica, É. antes de dar aula na hematologia. Porque a gente dava plantão no São Vicente também e dava aula na propedêutica, tudo voluntariamente. Não tinha nenhum vínculo, assim. No começo, tudo voluntário. Eu também E sempre faltava dei aula. gente, né? Então, Principalmente dava aula propedêutica, para... só de grupos, né? De pouca. Sim, Hoje é difícil, claro. até hoje é difícil arrumar professor de Professor de propedêutica. propedêutica, é uma Ainda briga. mais porque aumentou o número de alunos. Sim, é um número de alunos maior. Imagina o tanto de alunos dentro do hospital. Não é fácil, hein? Eu também Tem que ter um cheguei grupo a dar aula pesado de aí propedêutica. para gerenciar isso tudo, né? Não é fácil, não. E aí, isso mais aí. alguma coisa aí? Acho que tá terminando aí, Já né? deu mais de uma hora. Já deu mais de uma hora falando aí. Falamos Você vê demais. como as coisas vão ficando interessantes, as histórias vão surgindo e a coisa vai ficando bem legal, né? O que vocês deixariam de mensagem assim, para os acadêmicos atuais da faculdade? Assim? Que eles leiam a história da faculdade, Sim. que eles pensem em voltar para a faculdade, que a faculdade só vai continuar viva e perpétua se todo mundo fizer essa volta. Sim. E cada um vai conseguir fazer uma coisa diferente pela escola, porque Sim. cada um pensa de uma maneira diferente, né? Justo. Unanimidade é burra, né? Então, a gente tem que ter variabilidade mesmo. Claro. Eu acho que a faculdade conseguiu fazer isso. Ao longo de todo o tempo, nós tivemos todas as correntes políticas dentro da faculdade. Ela nunca foi uma coisa fechada, hermética. E hoje, cada vez mais, né, com toda a tecnologia disponível, os acadêmicos de agora vão poder fazer um caminho novo, né? Sim. Trilhar um caminho Mas diferente. Né? sem esquecer tudo isso que a gente conversou aqui. Isso, passado, Essa claro. relação. Uma aluna da faculdade, que é pediatra hoje, falou uma coisa numa reunião que eu lembro e repito isso para vários lugares que eu falo. Se a faculdade não tratar os alunos como pessoa, fica difícil os alunos aprenderem a tratar os doentes como pessoa. Então, a maneira como a faculdade trata os estudantes é a maneira como eles vão tratar amanhã os médicos. E a gente foi acolhida pelo Dr. Jaime, por todo o corpo docente e funcionários da faculdade, de uma maneira que a gente levou naturalmente isso para cuidar das pessoas que a gente cuida até hoje. E Hélio, lembrar que é onde a gente se formou, né? Não sabia então, nada, ser né? agradecido, né? Ser agradecido à escola, que é a escola que te deu A base. a base e a oportunidade de você ser médico. Sim, claro. Não é? Claro. Então, a gente tem que ser grato à escola. Então, as turmas futuras têm que lembrar disso. Sim. Que quando ele entrou na escola, ele não era nada, né? Foi a escola que deu toda a informação para ele, toda a formação para que ele um dia fosse médico. Sim. Então, ele tem que ser grato à escola. Claro. Não pode esquecer. Sim. Não pode falar mal da escola, tem que falar sempre bem da escola. E fechando, né? Como eu comecei falando aqui, foi a partir desse lugar que saiu a minha bolsa, eu conversando com o doutor seu Lino Cosen, né? Pai do Cosen, no escritório da Beth Gebran, a gente assinava todo ano, como bolsista, que uma vez formado nós íamos devolver para a faculdade no mesmo número de anos que a gente recebeu. Aí um dia encontrei, por acaso, o seu Lino lá e falou assim, olha, vocês não vão precisar devolver a bolsa para a fundação. Por quê? Porque agora tem o FIES, a Caixa Econômica, e cobra um juro muito menor do que a gente ia cobrar de vocês, e não tem como fazer isso, nós vamos incorporar o patrimônio da fundação na Caixa Econômica Federal. Falei, nossa,
E como é que a gente faz? Ele falou uma coisa que eu guardei até hoje. Falou assim, faça por alguém o que você puder fazer. Oh, espetacular, né? Aí eu decidi não cobrar consulta. Eu sempre trabalhei em serviço público, Sim. Hospital das Clínicas, Hospital Brigadeiro, Sim. São Vicente. Sim. E hoje eu sou um MST, um médico sem teto, porque eu estou aposentado, então eu não tenho onde atender. Aí eu atendo as pessoas onde elas precisarem que eu atendo e não aprendi, eu perdi essa aula aí de Sim. cobrar consulta. Sim. Mas como no Hospital das Clínicas, Brigadeiro, faculdade tem ambulatório, é SUS. Por isso que o SUS, eu falei no começo, é a minha utopia. Sim. E estou fazendo direito exatamente para tentar melhorar essa minha maneira de fazer o cuidado. Legal. Mas eu acho que, Hélio, você tem sua maneira de pensar, né? Cada um vai fazer Cada um vai do seu fazer jeito. aquilo que é. Esse é o jeito que né? eu encontrei na Isso. vida para ser Sim, grato claro, às pessoas que me ajudaram. Eu sempre tive clínica particular, sempre tive pacientes particulares, sempre ganhei dinheiro com a medicina, mas a minha vida inteira eu trabalhei em ambulatório de SUS. Sim. Cheguei a atender 60 pacientes numa manhã de oncologia. 60 tumores. É bem pesado fazer oncologia. Muito. Bem pesado. Muito. Né? No IBCC, Perto da minha casa, você lembra? em São Paulo. Perto da Isso, sua sim. casa. Muito. Eu só fazia ambulatório de SUS. Pesado. Né? É. 60, 70 pacientes. Tem que se Numa dispor, manhã. né? Tem que se dispor Porque à bem. tarde tinha que ir para o consultório. Sim. Só tinha de manhã para atender os 60. Acelera, doutora. Isso. Hoje tem faculdade. Não, né? e São oncologia Camilo, né? não dá para acelerar. Não dá para acelerar. A oncologia não dá para acelerar. Não dá. Entre o primeiro é um câncer de mama, entre o segundo é um tumor de estômago, entre o terceiro é um tumor de próstata. colo, depois vem uma próstata. Tipo assim, É. é muito difícil. É. Você faz clínica o dia inteiro, porque o tumor tá cada hora num lugar, né? É complicado, né? Então, Mas é isso. A gente tem que é difícil se especializar só É. num tipo de tumor. seguir o caminho que vai aparecendo na sua E frente quanto ali, mais trilhando, você, né? Vai quanto trilhando. mais pacientes você vê, mais você aprende. Sim, Né? Então, se eu via com prazer 60 doentes de manhã, sim, porque esses 60 eu estava aprendendo também, né? sim, claro. Não para nunca, né? Não. Aprendizado eterno. Aham. Legal. A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Terceiro episódio Nós também fantástico. agradecemos. Foi Muito legal. bom. Conversa, Espero que a bate-papo gente tenha fantástico. enriquecido aí a podcast de vocês. Com Claro. certeza. Né? Muito obrigado por chamar aqui e dar toda essa oportunidade de a gente relembrar com alegria tudo isso que Isso aí, importante passou é pra isso, gente. alegria. Você falou a palavra-chave. obrigado. A Parabéns. gente quer trazer isso, acima de tudo, alegria. Trazer os alunos de volta, mas com alegria. E para Sim. todo mundo ter uma proximidade bem. maior com a casa aí, né? Para deixar Isso todo mundo mesmo. mais feliz. E para os que chegarem também, né? Sim. Ter essa ideia de que é gostoso, né? É uma baita faculdade e é interessante demais cursar aqui. É isso aí, Muito então. bom. Obrigado, doutores. E Um ainda abraço é pra uma todos. faculdade pequena que todo mundo se conhece. Isso, exatamente. É uma família. A gente está cansado de chamar de família, né? É uma faculdade pequena, sempre foi. Apesar de aumentar o número de alunos agora, Não, mas continua com o estilo, Os né? professores, não sei se dá tempo, vou contar. Os professores que vieram de São Paulo na nossa comemoração de 50 anos, mais de um chegou para mim, particularmente, e falou assim: olha, gostei demais de você ter convidado a gente. Eu venho com prazer para essa Você vê. comemoração. É diferente, tudo professor da USP, hein, que vai todo ano nas comemorações de lá, né? É diferente vir numa comemoração de 50 anos de Jundiaí em relação à da Faculdade de Medicina de São Paulo. Sim. É uma coisa que a gente bate muito diferente. na tecla agora, com os recém-formados, o pessoal mais antigo falar assim: eu não fiz de Jundiaí, eu fui de Jundiaí. Eu falei, eu sou Jundiaí. Né? Você saiu A de gente lá. sai da faculdade, não sai da faculdade, gente. não sai da Exatamente gente. E os isso. professores tiveram prazer em ser nossos professores também. Né? Que legal, que legal. Então vamos fechando esse ano de podcast. Eu até coloquei a touquinha natalina ali no nosso. Legal. Vamos fechando esse ano. Então em janeiro a gente volta Tá bom. com outros episódios aí. Vamos cada vez mais aumentar esse acervo nosso Sempre esperando. audiovisual. Vocês já assistiram os que foram Sim, e continuar assistindo continuar assistindo. os Vamos próximos continuar aí, assistindo. todo mundo. Sempre Legal. relembrando. Continuaremos na história, esse sim, desde o primeiro. Agradeço de novo, Parabéns. Pedro, Caio. Obrigado Parabéns pra vocês. Obrigada. pelo espaço aí, por ceder
o estúdio 1304 aí pra gente. Agradeço demais. Em nome da Associação de Ex-Alunos. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.